Olá, pessoal. Muito bom dia novamente. Estamos aí começando a semana falando de direito penal constitucional. Trouxe alguns temas controvertidos envolvendo o direito constitucional, com reverberação dentro do direito penal. E lá no nosso primeiro bloco, eu trabalhei com vocês a ideia da transfusão sanguínea ou da impossibilidade de transfusão sanguínea em fiéis de determinada religião. Nesse aspecto, falei com os doutores e doutoras que não se pode obrigar qualquer pessoa que seja a se submeter a tratamento médico, ainda que esse tratamento médico seja o resguardo da integridade física ou até mesmo da vida dessa pessoa. Falei que essa premissa de não se submeter ninguém a tratamento médico obrigatório, ela tem validade em relação às pessoas maiores de idade. E, nesse aspecto, trouxe duas hipóteses de exemplo em que não teríamos ali um problema. A primeira hipótese de exemplo é quando um estabelecimento médico dispõe tanto da transfusão sanguínea quanto de outro método médico ou outro meio médico tão eficiente, tão eficaz quanto a transfusão sanguínea para o resguardo do tratamento médico desse indivíduo. Nesse caso, nós não teríamos problema, por quê? Porque, ora, tratar-se aí de uma mera opção, eis que os dois procedimentos resguardariam a vida ou a integridade física desse sujeito. Caso diferente, nós encontramos quando ou não há um tratamento nesse estabelecimento hospitalar, nós não temos ali a disposição de tratamento médico similar, de tratamento médico alternativo, que também teria a mesma eficiência, né, da transfusão sanguínea. E, nesse caso, quando não se tem ou quando o tratamento alternativo ele não é eficiente a ponto de resguardar a integridade física ou a vida, como resguardaria a transfusão sanguínea, nesses casos em que o sujeito é maior de idade e ele opta, ele assina, abrindo mão de se submeter a esse tratamento, sabendo dos riscos a que ele está sendo sujeito. Nesse caso, sendo o sujeito maior de idade, pela premissa de que esse indivíduo não pode ser obrigado a se submeter a tratamento médico, nós não teríamos ali um problema. No outro dia, caso esse indivíduo esteja desacordado e nós tenhamos ali nós tenhamos ali acesso do médico a determinada declaração, a determinado documento em que esse indivíduo se identifica como fiel de determinada religião e não autoriza a realização, deixa expresso que ele não autoriza a realização de transfusão sanguínea em si, em qualquer hipótese, nós estaríamos ali diante também de uma escusa em relação à atuação do médico. Quer dizer, o médico ele não deve responder pela omissão em não realizar a transfusão sanguínea, seja perante o conselho de classe, seja perante algum membro, algum familiar que pleiteia algum esclarecimento ou mesmo alguma indenização em juízo. Nós teríamos ali uma escusa. Por quê? Esse documento, sendo válido, vigente e eficaz, ele vai ter o mesmo efeito desse paciente, né? Do paciente que, em tese, estaria consciente e teria ali verbalizado, bem como assinado o termo de abertura de mão da realização dessa transfusão sanguínea, aceitando ali os riscos derivados, né, da eventual não realização, seja para a integridade física ou seja mesmo pelo resguardo da vida desse sujeito. Encerrei, então, nosso último bloco trazendo um questionamento. Esse questionamento foi no seguinte aspecto. Bem, e nesses exemplos que nós tratamos? E se nesses exemplos nós estivéssemos aí diante de uma pessoa menor de idade, em que, vitimada por um acidente, chega ao ambiente médico, chega ao ambiente hospitalar, e lá não se tem um determinado tratamento alternativo, não se dispõe de um determinado tratamento alternativo que resguarde a mesma eficiência de proteção dessa criança quanto da realização da transfusão sanguínea.
os familiares dessa criança estão presentes no ambiente hospitalar e reiteram ao médico que essa criança é fiel de determinada religião que não admite a realização da transfusão sanguínea. E eles, os familiares, eles não autorizam, eles não querem autorizar essa transfusão sanguínea. Como deve proceder o médico? Bem, nesses casos, nós temos que entender a criança e o adolescente como a diretriz que nós já explicamos na última aula, né, da integral proteção da criança e do adolescente. Temos ali uma duplicidade, uma dicotomia principiológica, envolvendo a liberdade de consciência e de crença e envolvendo o menor interesse da criança e do adolescente. Por quê? Veja que os pais, eles são responsáveis pela criança e pelo adolescente e devem, por eles, assinar nos principais atos da vida civil, sem dúvida, devem a eles proferir as autorizações devidas nos principais atos da vida civil, sem dúvida. Contudo, quando nós fazemos alusão à ideia de integridade física ou à ideia de vida envolvendo criança ou adolescente, lembre lá, criança até 12 anos incompletos, adolescente de 12 anos completos até 18 anos incompletos, nós temos a figura do dever de agir da sociedade. Temos uma diretriz constitucional no sentido de que a integridade da criança e do adolescente, seja ela física, psicológica, moral e etc., é um dever de ser resguardada por toda a sociedade, incluindo aí, obviamente, o médico. Nesse caso, muito embora a família não queira autorizar ou não autorize, de fato, a transfusão sanguínea em face dessa criança ou desse adolescente, o médico deve contrariar a ordem ou a ausência, né, de autorização dos familiares para a realização da transfusão sanguínea e realizar essa transfusão sanguínea. Por quê? Como, nesse caso, nós entendemos que deve valer, deve sobrepesar o melhor interesse ou o maior interesse da criança ou do adolescente, nós temos que entender que nem se há um juízo de certeza de que essa criança ou adolescente, nem se há um juízo de certeza de que essa criança ou adolescente verá essa fé, ou se comportará segundo essa fé, ou será um fiel dessa fé quando da vida adulta. Nem se há um juízo de certeza de que quando essa criança atingir a vida adulta, essa criança, de fato, vai seguir essa fé. Então, nesses casos, ainda que a família não autorize, o médico está resguardado, seja perante o seu conselho de classe, seja perante a justiça, a não realizar esse procedimento, ainda que a família não autorize. O médico deve, sim, proceder à transfusão sanguínea para resguardar a integridade física e a integridade psicológica ou a vida, enfim, qualquer um dos três que estejam em premissas em determinado caso. Claro que quando a gente fala em transfusão sanguínea, o tratamento busca tutela da integridade física e da vida dessa criança ou desse adolescente. Então, deve sim o médico se portar segundo eles. Nós temos aí um conflito muito grande, né, e esse tema ele se torna ainda mais relevante quando nós temos o debate envolvendo a compulsoriedade da aplicação de vacinas, como nós tratamos lá naquela palestra em que a doutora Natália Gomes, de Juiz de Fora, abrilhantou a nossa noite. Em relação ao tratamento das vacinas, nós temos aí a ideia de compulsoriedade, de obrigatoriedade das vacinas ou não, mas essa vacina ela não pode ser obrigatória nunca, por exemplo, em relação à Covid, no sentido de amarrar o sujeito e obrigar ele a tomar vacina. Isso não é admitido. A vacina compulsória é entendida como a combinação de uma sanção, por exemplo, pecuniária, pagamento de multa, àquele que se recusar a tomar a vacina. Tá? E isso é que deve ser entendido como vacina compulsória. Não devem os doutores e doutoras entender vacina compulsória como o Estado amarrar o sujeito, segura cada um de um lado e vacina esse sujeito. Não. Nós temos que entender como a vacinação compulsória, aquela derivada, né, da combinação de eventual sanção,
a exemplo da sanção pecuniária àqueles que se negarem da aplicação da vacina. Perfeito até aí? Tranquilo? Então, em relação ao menor de idade, fica aqui constado que o médico deve realizar, caso não haja um tratamento alternativo tão eficaz quanto a transfusão sanguínea em eventual risco à integridade física e eventual risco à vida dessa criança, ainda que os pais não autorizem, ainda que os pais deixem expresso que não estão autorizando a realização do procedimento. Bem, não bastasse isso, a gente precisa agora, nessa parte final da aula, adentrar a ideia do casamento cigano. Nós sabemos que o casamento cigano muitas vezes acontece envolvendo pessoas menores de idade. Trago aqui para vocês um caso que foi publicado em redes sociais, um caso envolvendo uma criança de 8 anos, né, e outra criança de 10 anos, num casamento cigano na Romênia. Muito embora o fato não seja da jurisdição brasileira, eu trouxe aqui um exemplo apenas para elucidar a ideia de que esse casamento cigano entre pessoas menores de idade, ele acontece e é frequentemente noticiado. A pergunta que se faz é dentro do ordenamento jurídico brasileiro, qual é o tratamento que deve ser dado à ideia dos ciganos? Nós temos que entender aí alguns atos como vinculados à ideia cultural e possivelmente admissíveis em razão disso. Vejamos que, no caso, né, da transfusão sanguínea, seria prudente, seria humano que o médico, ainda que realizasse essa transfusão sanguínea, sequer mencionasse aos familiares que tenha realizado esse procedimento, para evitar o quê? Aquela ideia lá inaugural do primeiro bloco, aquela ideia de estigmatização. Perfeito até aqui? Bem, a respeito disso, gostaria de constar a vocês que no ordenamento jurídico brasileiro nós teríamos ali um tratamento muito especial dado ao casamento cigano envolvendo os menores de 14 anos. Por quê? Nós sabemos que o casamento ele pressupõe a coabitação. O que é a coabitação? Coabitação é a ideia de morar a mesma residência, ainda que não todos os dias. A gente sabe que no mundo de hoje, né, os casamentos à distância se tornaram cada vez mais comuns, mas de morar na mesma residência e de ter constantemente relações sexuais. A ideia de relação sexual, contudo, envolvendo uma pessoa menor de idade, notadamente uma pessoa menor de 14 anos, é vedada, é prática defesa pelo artigo 217-A do Código Penal. Nós temos a ideia ali de estupro de vulnerável. Então, não se pode ter relação sexual com menor de 14 anos, contudo, acabei de lhes mencionar que o casamento pressupõe a coabitação, que é materializada no ato de morar junto, bem como no ato de ter relações sexuais constantemente. Em relação a isso, vou buscar novamente a ideia de relativismo e universalismo cultural como um outro exemplo que o ordenamento jurídico brasileiro, apesar da repugnância do ato, tolera, em razão aí especialmente da cultura. Nós sabemos que em determinadas comunidades indígenas não se admite o nascimento de bebês gêmeos. Então, quando lá nasce um bebê gêmeo, nós sabemos que um desses bebês ele é sacrificado. Entende-se que veio bem um bebê, enquanto que o mal veio em outro bebê, e que se esse bebê não for sacrificado, essa tribo vai acabar sendo devastada, ela vai acabar sendo amaldiçoada por força da continuidade de vida desse gêmeo que não foi sacrificado. Bem, em relação a isso, nós temos que entender que o Estado brasileiro, a jurisdição do Estado brasileiro, ela é relativa em relação às comunidades indígenas. Então, muito embora estejam essas comunidades dentro do Estado Nacional, nós temos a ideia das comunidades indígenas isoladas, quer dizer, são aquelas em que não se tem contato nenhum com as nossas regras, com as nossas normas, com as nossas leis e com o nosso dia a dia, com a nossa realidade externa, com a nossa realidade social. Obviamente, essas tribos não vão estar sujeitas à nossa legislação. Afinal de contas, é pressuposto do direito penal, é pressuposto do princípio da legalidade, o conhecimento prévio do agente infrator acerca do tipo penal. Bem, apesar disso, o direito brasileiro, mesmo que não seja na via penal,
ele não intervém nas comunidades indígenas, ou mesmo o direito internacional, ele não intervém nas comunidades indígenas para buscar resguardar esse segundo gênero, colocar esse segundo gênero numa família adotiva ou algo do tipo, em razão da dicotomia existente entre relativismo cultural e universalismo cultural. Veja-se, relativismo, o que é relativismo cultural? Relativismo cultural é a ideia de que a noção de direitos humanos ela pode perfeitamente variar de comunidade para comunidade. Então, não pode uma comunidade ocidental tentar impor a sua visão de direitos humanos à comunidade oriental. Não pode uma comunidade ocidental que entende que a clitorectomia é uma prática repugnante inserir essa ideia ou impor essa ideia de repugnância a uma comunidade que entende que aquela prática, a clitorectomia, é uma prática inteiramente válida, é uma prática, inclusive, que resguarda a moralidade daquela sociedade, que resguarda o respeito aos seus dítames, aos seus dogmas religiosos. Então, nesse aspecto, o relativismo nos diz que, apesar da noção universal de direitos humanos, nós temos que avaliar esses direitos humanos segundo as peculiaridades culturais de cada Estado-nação, de cada comunidade. Ao passo que o absolutismo cultural, ele nos diz que não. Ele nos diz, ora, sim, as peculiaridades culturais, elas são importantes, sim, para a confecção dos ordenamentos jurídicos internos, mas as particularidades culturais, as particularidades, de determinada comunidade, apesar de refletirem necessariamente no ordenamento jurídico interno dessa comunidade, nós temos que impor ao respeito, né, de uma forma global, a todos os Estados-nação, a todas as comunidades, direitos humanos mínimos, quer dizer, direitos humanos que são inerentes a todo e qualquer ser humano, independentemente dessas supracitadas peculiaridades. Nós temos a noção, então, de absolutismo cultural. Em relação aí ao casamento cigano, para a gente encerrar, envolvendo eventual menor de 14 anos. Nós sabemos que, apesar da relação cultural envolvendo, né, o casamento cigano, nós sabemos que, diferente do índio, né, os ciganos, apesar de eles terem cultura própria, eles estão, sim, sujeitos ao ordenamento jurídico brasileiro, eles possuem plena consciência da legislação brasileira, eles praticam, eles celebram contratos na conformidade da legislação brasileira e estão sujeitos, sim, à jurisdição penal. Então, entendo, perfeitamente possível o casamento cigano envolvendo menor, desde que esse menor seja maior de 14 anos. E aí, lá, naquela determinada cultura, nós sabemos que o casamento é possível, né, ao menor de idade, salvo melhor juízo a partir dos 16 anos, vocês podem confirmar com o professor de Direito Civil, mas salvo melhor juízo a partir dos 16 anos, desde que autorizado pelos seus genitores. Nós sabemos que, apesar dessa exigência de autorização na lei civil, lá no casamento cigano, eu entendo respeitosamente que não seria indispensável essa autorização dos pais a partir dos 14 anos, que lá essa exigência do direito civil ela estaria sobremaneira suplantada, ela estaria sobremaneira não incidente por conta, de fato, da ideia cultural. Agora, o casamento cigano, que presume a coabitação, que presume a noção de morar junto e ter relações sexuais, envolvendo menor de 14 anos, eu entendo que é prática que não se pode compactuar no ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque, frisa-se, os ciganos, diferentemente dos índios isolados, eles estão sujeitos à jurisdição brasileira e, ademais, eles têm plena noção da legislação brasileira, assim como todo e qualquer ser humano, né? Todo e qualquer brasileiro, perdão. E essa ideia, esse conhecimento da legislação brasileira, essa ideia da incidência da lei penal, ela presume o princípio da legalidade, de que todos os jurisdicionados devem ter consciência da lei, incluída aí o artigo 217-A do Código Penal, que obsta, que impossibilita a relação sexual com menor de 14 anos. Tranquilo, queridos? Uma ótima semana para vocês e até quarta-feira.